tô com uma dorzinha no joelho ali, acho que eu não vou fazer mais agachamento não. Deixa eu consultar o médico. Aí marca a consulta para daqui a 3 dias, aí no segundo dia dou melhora e desmarca a consulta. Aí volta a fazer o agachamento, volta a fazer a corridinha, volta a fazer as atividades do lar. E a dor no joelho começa a se intensificar. Mas ele já aprendeu que quando ele tinha uma dor lá no ombro, há 2, 3 anos atrás, ele tomou aquele remédio. Então ele vai lá, busca aquele remédio e se automedica. Quando ele se automedica, talvez ele esteja colocando uma droga que não é necessária para controlar aquele sintoma, só que aquela droga age no sistema nervoso central. Então, as emergências médicas, os médicos estão retados para mandar combinações de paracetamol com codeína, com analgésicos opioides que agem no sistema nervoso central, podem gerar dependência, a depender do grau dessa medicação, e podem gerar efeitos sistêmicos no sistema gastrointestinal. Então, eu já vi pacientes, já atendi pacientes com sangramento digestivo por uso crônico de analgésico anti-inflamatório. Então, já atendi pacientes com alergias, que descobriram alergias a anti-inflamatórios, a analgésicos, e não podem tomar. Esses são os melhores, porque eles tentam tratar a dor sem as medicações. Eles dão o benefício da dúvida. Mas a grande sacada é que eu escutei ontem de um paciente que, já gastei tanto dinheiro com injeção, tanto dinheiro com plasma rico em plaquetas, com ácido hialurônico, com infiltração, já fiz punção nesse joelho, esse joelho não para de doer. E eu não sofri trauma, que é do acidente. E aí a gente para avaliar, você está se identificando com essa história? A gente para avaliar e fazer o paciente entender que, olha só, não é porque você passou por um exame sofisticado que te investigaram bem. Não é porque o seu plano de saúde liberou aquela tomografia ou porque seu plano de saúde liberou aquela ressonância que te investigaram bem. Pelo contrário, quanto mais exame complementar você faz, maior é a chance de não estarem te investigando bem. Porque para condições como a desse paciente, um exame físico, ou seja, testes de movimento que podem ser feitos de forma presencial ou online, a gente mostra como é da câmera, você lá onde você estiver no mundo, você reproduz, a gente corrige e vai evoluindo nos testes, nos movimentos, no tratamento. Um exame físico bem feito pode ser a salvação da lavoura, como diria minha avó. Um exame físico bem feito substitui qualquer exame complementar. Então existe uma corrente muito preocupante na minha visão, de muitos fisioterapeutas, que eles estão indo para o caminho dos médicos. E qual que é o caminho dos médicos? Se subespecializar em diversas articulações, em diversos procedimentos, para operacionalizar e procedimentalizar o atendimento em saúde, gerando altos custos para o sistema de saúde, seja ele privado ou particular. E como que eu posso traduzir isso para que você entenda quão isso é nocivo? Tem fisioterapeuta investindo em termografia, para dizer que a área colorida de tal cor é a área mais lesionada e a gente tem que tratar ali porque sua musculatura está com uma contusão. Gente, a termografia não tem olho de raio-x, não. Quanto mais o fisioterapeuta fica investindo em tecnologia para diagnóstico, mais preocupante se torna o processo. Porque o acesso à saúde fica cada vez mais dificultado. E os profissionais começam a ficar dependentes do que aqueles laudos estão falando. E eu não sou anti-tech, como todo mundo fala, não. Mas se você usa a tech, a high-tech, a alta tecnologia para ter tratamentos fundamentados em ciência, você está de parabéns. Eu também vou investir nisso. Agora, escreve essa frase que eu vou te dizer. Um diagnóstico só é útil quando muda o tratamento dos pacientes. Caio, o que você quer dizer com isso? Imagina que tem 10 pessoas aqui, todas elas com dor lombar. Todas elas com dor na mesma região lombar. Uma dor assimétrica do lado direito que irradia um pouquinho para o glúteo. Eu, avaliando fisicamente as 10 pessoas, enquadro essas 10 em diagnósticos fisioterapêuticos completamente diferentes. Diagnósticos baseados nas alterações de movimento que esses pacientes têm. Pegou até aí? Baseado no meu diagnóstico, eu vejo que o paciente 1 tem um bloqueio de movimento, o paciente 2 tem uma restrição de movimento, o paciente 3 tem uma alteração postural, o paciente 4 tem um quadro inconclusivo, o paciente 5 tem uma radiculopatia, o paciente 6 tem uma aderência de raiz nervosa, né? O paciente 7 tem um trauma em recuperação, o paciente 8 é um pós-cirúrgico, o paciente 9 é uma estenose, o paciente 10 é uma articulação estruturalmente comprometida. Sabe qual é o problema desses 10 pacientes com diagnósticos completamente diferentes? Que quando eles passam num diacho de um tubo de ressonância, todo mundo tem hernia de disco. Todo mundo tem artrose, todo mundo tem discopatia degenerativa, todo mundo tem espondilodiscoartrose, todos aqueles nomes, nódulo de Chimal, nossa senhora, todos aqueles nomes feios que os laudos de ressonância magnética dão pra vocês. E aí, aos olhos de certos profissionais de saúde, os 10 pacientes têm o mesmo problema. E detalhe, todos eles precisam de uma cirurgia. Como isso soa pra você? Eu sei que a forma como eu estou comunicando, com certa ironia, com uma certa comunicação irreverente, esse conteúdo, pode te induzir a pensar que isso esteja errado. Mas o grande lance é que isso não está errado aos olhos de determinados profissionais. Só que esses profissionais não se atualizaram com base em ciência para identificar que, por mais que na ressonância todo mundo esteja o mesmo diagnóstico ou diagnósticos muito parecidos, os casos são completamente diferentes. Única e exclusivamente porque se tratam de pessoas diferentes, contextos diferentes, trabalhos, atividades profissionais e de lazer diferentes, frequência de atividades sexuais de cada um deles completamente diferentes. E por que eu sempre bato em tudo isso? Porque o contexto, o ambiente define o resultado. Se você é obeso e começa a andar com uma turma de 5 pessoas que são fisiculturistas, cara, você vai perder 30 quilos em 2, 3 meses. Se você é fisiculturista e está num contexto onde todo mundo é obeso, você vai ganhar gordura absurdamente, porque o ambiente vence a força de vontade. Se você tá de dieta e sua comida favorita, seu doce favorito é um Twix ou um Choquito, se o Choquito aparecer na sua frente, meu amigo, não tem força de vontade que te faça não comer. Quando você ficar sozinho, você vai lá e come um pedacinho. Não satisfeito, você vai lá e come de novo. Eu sei que existem os extraclasses que conseguem se expor e não consumir o alimento.
Mas a grande maioria esmagadora sempre vai ser tendenciosa ao ambiente. Então, se você está num ambiente próspero para tratamento da dor, você tende a melhorar. Agora, se você está num ambiente crônico para tratamento da dor, você tende a piorar. E como que eu traduzo isso para você que é leigo? Imagine que você mora com sua avó, sua tia, sua prima, sua mãe, e dessas 4 familiares, 3 estão com depressão, 2 estão com dor crônica e uma descobriu Alzheimer agora. Como é que vai ser o contexto cognitivo e emocional do seu ambiente? Você acha que ele vai te puxar para cima ou para baixo? Ah, mas, gente, eu não tô falando sobre abandonar o seu ambiente não, tá? Eu tô falando sobre ter estratégias cognitivas, funcionais, comportamentais, para que você saiba como agir nesses ambientes. Até se afastar progressivamente e colocar esse ambiente como uma coisa passageira. Agora, se você tá num ambiente onde todo mundo trabalha, todo mundo sente uma dor, mas acaba não reclamando, porque sim, a dor não é opcional, mas o sofrimento é. O sofrimento é opcional. O cara tem uma dor, mas, doeu aqui e tal, não, mas vai passar. E começa a se, não deixa de fazer nada, começa a se expor a tudo que estava fazendo, você começa a ter um comportamento mais de enfrentamento ou de evitação? Com certeza de enfrentamento, né? Eu tô te falando isso porque muitas vezes o que está impedindo sua melhora ainda está às cegas para você. E querendo ou não, nós como fisioterapeutas especialistas em dor, precisamos fazer um trabalho de autoconhecimento do paciente. Então, hoje eu atendi 3 pessoas e 2 delas ganharam 2 livros. Que eu acredito que são livros que ajudarão elas a superarem um problema, porque elas ainda não identificaram qual é a barreira de recuperação que está impedindo eles de melhorar. Então, se eu tô com uma dor no joelho, e eu já tentei aí várias injeções, várias infiltrações, vários corticoides, várias punções, por que eu tô tentando de novo? Por que eu acho que dessa vez vai ser diferente? Por que eu continuo achando que tá inflamado? Que inflamação é essa se eu não tenho doença reumática? Eu já tô há 2, 3 anos com essa dor. Enquanto você continuar usando seu plano de saúde para fazer tratamentos paliativos, mais tempo o seu cérebro, o seu sistema nervoso está sofrendo, cronificando o seu problema. Você tem que investir na raiz do seu problema, em tratamentos especializados com profissionais que você confia para tratar a sua dor. Que não te dão mais essas explicações fajutas. Tá fraco ali, vamos fortalecer. Tá encurtado ali, vamos alongar. Tá inflamado ali, vamos fazer laser, ultrassom, não sei o quê. Cara, essas explicações caíram por terra há mais de 2 décadas para dores crônicas. Dores que já passaram de 3 meses são por alteração do processamento do sistema nervoso. Ela pode ter um componente inflamatório, nociceptivo, químico inflamatório em outra região, ela pode, mas na grande maioria das vezes não tem e você está perdendo tempo. E aí, para uma pessoa que já gastou rios de dinheiro com tratamentos que não funcionaram, qualquer tratamento que realmente funcione vai se tornar caro. Concorda ou não? Então, nós, quando vamos tratar o paciente, a gente entende e se solidariza com toda a frustração de vários tratamentos ineficientes. Mas a gente não pode levar isso em consideração, porque a gente sabe que nós não somos quaisquer um. Nós sabemos exatamente o que fazer, como fazer, por quanto tempo fazer, com que frequência fazer, em que dose fazer. E nós sabemos o principal. Se você não for responsivo ao nosso tratamento, a gente vai saber e vai te direcionar para outro especialista. O que não acontece quando a gente é osteopata, acupunturista, instrutor de pilates, RPGista, liberador miofacial. Por que isso não acontece? Porque o nosso viés, gente, eu já fui assim. Se você não é, parabéns, mas eu já fui assim. Quando eu era só osteopata e me intitulava aí com muito orgulho especialista em osteopatia, eu tendia a olhar todos os meus pacientes, sejam com dor no joelho em qualquer outra parte do corpo, pelo viés da osteopatia. E eu não sabia identificar qual era o paciente que não ia responder para a osteopatia, porque eu não estudava as regras de predição clínica de sucesso terapêutico. Entende? Então, muitas vezes eu perdi tempo dos meus pacientes tratando indefinidamente e não sabendo por que eles não melhoravam. Com você aí, que quando fez só quiropraxia e não estudou neurociência, todas as sessões você parecia que o paciente era uma linha de produção industrial de roupa. Costura ali, costura aqui, costura acolá. Você manipulava subluxação vertebral cervical, subluxação de ATM, de tornozelo, instalava todas as partes do corpo, media comprimento de perna. A gente sabe que perna curta e perna longa não tem evidência nenhuma, que não existe esse negócio de pelve rodada, pelve desalinhada, gerando cascata de lesões em outras regiões. Gente, isso já caiu por terra há mais de 2 décadas e vocês continuam aplicando isso. E por que isso acontece? Porque quando um novo estudo científico sai, a implementação dele leva de 10 a 17 anos na prática clínica. Então saiu uma novidade ali agora, na literatura científica, um jeito novo de tratar enxaqueca, um jeito novo de tratar dor lombar, um jeito novo de tratar dor no quadril, joelho e ombro. Eu, que tenho habilidades em métodos de pesquisa científica para saber qual pesquisa realmente serve para eu aplicar no meu paciente, eu que consigo traduzir o inglês daquele estudo que foi recém-publicado, vou trazer aquilo ali para você amanhã. Mas a média dos profissionais só vai começar a implementar aquela metodologia daqui a 10, quiçá 17 anos. É o tempo que se leva para uma nova evidência ser implementada na prática clínica. Enquanto isso, são 10 anos de profissionais mal formados nas graduações, 10 anos, 17 anos de alunos de pós-graduação se especializando em coisas que já não são tão boas como eram antigamente. Então, eu tô aqui para falar com você que sofre com dor no joelho, já tentou tudo e não melhorou, que o sistema é sujo e ele quer te manter doente para continuar ganhando em cima de você. É por isso que os Estados Unidos gastam mais de 360 bilhões de dólares todos os anos com dor crônica e os números de incapacidade associada à dor crônica só crescem com o passar dos anos, porque esse jeito de tratar os pacientes não estão resolvendo.
Então, se você sofre com dor no joelho ou em qualquer outra parte do corpo, busque um fisioterapeuta especialista em dor que trabalhe pautado em evidências científicas, beleza? Grande abraço, movimento é vida.